Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast. A gente está chegando no último episódio dessa primeira temporada do Compacto Podcast, que foi um sucesso. E na retrospectiva do ano, do Spotify, ganhou ali o selo de hit instantâneo nesse ano, porque o Compacto Podcast performou 84% melhor do que outros novos podcasts na sua primeira temporada. E não tinha forma melhor de encerrar esse primeiro capítulo da história do podcast que não com esses números, essa retrospectiva e essa performance maravilhosa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Graziela Brum, fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação com foco em sustentabilidade para iniciativas de impacto positivo de empresas e organizações, e a Compacto tem um podcast, que é o Compacto Podcast, um resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. Quem já conhece o formato, já está acostumado, sabe que toda semana a gente traz os principais acontecimentos nesse tema, nessa pauta, aqui um resumo da semana, mas hoje a gente vai trazer um episódio um pouco diferente e vai falar dos melhores de 2025 na sustentabilidade. Mas antes da gente começar, vale lembrar, eu já comentei, mas a gente vai dar uma pausa a partir da semana que vem. A consultoria segue, o podcast vai dar uma pausa pra gente dar uma descansada, voltar com novas ideias e a mente mais arejada em 2026. Então, bora pro nosso ranking dos melhores de 2025. E na posição de número 5, a gente tem, diferente das outras 4 posições, onde a gente tem uma notícia, um acontecimento da sustentabilidade, a gente tem, na verdade, um episódio inteiro do Compacto Podcast, como top 5, que é o episódio de número 20. O que é a COP30, o que está em jogo nessa negociação e a pauta nas empresas. Esse episódio é do finalzinho ali do mês de outubro, faltando algumas semanas ainda para a COP30. E como de lá para cá essa pauta ficou muito mais popularizada e discutida e conhecida também, não vale eu trazer aqui explicando novamente para vocês o que é a COP30. A essa altura já está todo mundo por dentro e mais bem informado sobre esse assunto. Mas se vocês se interessam, eu recomendo muito ouvir o episódio de número 25 do Compacto Podcast, onde eu tô contando sobre a minha experiência na COP30. Além de falar sobre as decisões, os bastidores, eu conto um pouco sobre a experiência de como foi estar lá, como foi maravilhoso a experiência de estar nessa conferência e alguns perrengues também que aconteceram em Belém. E na posição de número 4 dos melhores do ano da sustentabilidade do Compacto Podcast, a gente tem o Brasil como destaque em energias renováveis. E qual que é o contexto disso? O Brasil apareceu como destaque em um relatório global da IRENA, que é o International Renewable Energy Agency, Agência Internacional de Energia Renovável. Esse relatório foi feito em parceria com a ONU e o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, comenta nesse relatório que a transição energética é imparável e o Brasil está aparecendo como um dos líderes mundiais em custo de geração de energia eólica e solar, as renováveis. Essas energias, especialmente essas duas, eólica e solar, elas foram se tornando mais baratas ao longo dos anos e nesse ano elas mantiveram a liderança em termos de custo nos mercados globais de energia como um todo. E o Brasil está aparecendo nesse relatório, está sendo apontado como o 4º maior mercado global em adições de capacidade renovável no último ano. O que isso quer dizer? O crescimento dessa capacidade de produção do país de um ano para o outro. E o Brasil está aparecendo em 4º lugar, atrás da China, Estados Unidos e de um bloco de países que é a União Europeia. Diferente da maioria dos países em que tem as suas emissões muito relacionadas à produção de energia e à queima de combustíveis fósseis, o Brasil já tem uma matriz energética muito mais limpa que a média. Ele tem um fornecimento de eletricidade vindo especialmente da energia hidrelétrica, com 50% da eletricidade do país, mas a gente vê um crescimento nas energias solar e eólica no Brasil também. E a gente pode dizer que o grande destaque que esse relatório da IRENA traz, e essa notícia também, é que as energias renováveis já têm uma vantagem de preço em relação aos combustíveis fósseis e estão mantendo isso, inclusive aumentando a sua competitividade em relação a preço
preço nos últimos anos. Ou seja, se as decisões elas são tomadas, se não pelo impacto socioambiental que elas geram, mas sim pelo dinheiro, esse é um bom argumento para a gente de fato fazer uma transição dos fósseis para as renováveis como fonte de energia no mundo. E seguindo no nosso ranking, falando sobre a nossa posição de número 3, o nosso top 3 dos melhores do ano, a gente tem quanto a IA gasta de água e energia. O Google calculou quanto a sua inteligência artificial, nesse caso o Gemini, gasta de água e energia e divulgou isso em um relatório de impactos ambientais. E além desse consumo de água e energia, esse gasto de água e energia, ele também calculou nesse relatório quanto a sua IA emite de CO2. E bom, vamos aos números então. Começando com um dado um pouco mais macro, a Agência Internacional de Energia fala que um data center que é dedicado para a inteligência artificial pode consumir tanta eletricidade quanto 100 mil residências. Não dá para dizer que é pouca coisa, né? Inclusive, esse ano, teve uma fala do próprio Antônio Guterres, que a gente comentou no tópico anterior, secretário-geral da ONU, em que ele provoca as Big Techs a usarem só energia renovável para alimentar esses data centers. Faz esse chamado e deixa esse desafio no ar aí para o setor de tecnologia. E aí agora indo um pouco mais para o micro, né, falando do Gemini especificamente, o Google concluiu que cada pergunta que é feita para a sua inteligência artificial, ela consome a mesma quantidade de energia do que assistir a 9 segundos de televisão. E que essa mesma consulta de texto emite ali cerca de 0,03 gramas de dióxido de carbono e consome cerca de 5 gotas de água. E não parece muita coisa se a gente for pensar, 5 gotas de água, 9 segundos de TV, 0,03 gramas de dióxido de carbono, e de fato esse cálculo acabou sendo menor do que as estimativas que estavam circulando no mercado até então. Se descobriu que a IA, pelo menos o Gemini, gasta e consome menos do que se imaginava. Claro que isso altera muito e afeta dependendo do tipo de pergunta que é feita, do prompt que é usado e etc, né? O Google fez ali uma mediana para fazer esse cálculo. Mas o que a gente tem que pensar aqui é que, mesmo sendo pouco, quando a gente fala sobre uma pergunta, a IA está cada vez mais presente na nossa vida e é usada no cotidiano e tende a ser cada vez mais usada. Então é relevante a gente levar em consideração, sim, esses impactos. Mesmo que pontualmente eles pareçam pequenos, em escala representam um impacto muito grande. E é importante dizer que esse cálculo que o Google está fazendo, ele não está considerando imagens e vídeos. É o primeiro relatório desse tipo que é feito e é o primeiro passo, então é natural que ele ainda não esteja tão maduro em termos de dados. Mas isso com certeza afeta porque pesquisas e artigos científicos dizem que geração de imagem e vídeo gasta dezenas de vezes mais energia. E aí algumas outras empresas também divulgaram os impactos ambientais que as suas inteligências artificiais têm. Por exemplo, tem uma empresa francesa que é a Mistral AI, que ela divulgou que para gerar uma página de texto, o gasto é de 50 ml de água. E aí eles até fazem analogia que seria água suficiente para cultivar um rabanete. E aí, assim como eu achei engraçado da primeira vez que eu estava dando essa notícia, essa informação, agora na segunda eu também tô achando engraçado. Mas como é importante, né, a gente ter esses parâmetros, essas analogias que são feitas, porque isso ajuda a tangibilizar o que está sendo falado, né? Uma página de texto igual a 50 ml de água, tá? Mas o que isso significa? Água suficiente para cultivar um rabanete. Fica muito mais tangível, né? O ChatGPT também fez a sua divulgação nessa frente, nesse caso a OpenAI, e eles divulgaram que uma consulta média, entre aspas, gasta a mesma energia que um forno ligado por mais de um segundo. O problema aqui é que a OpenAI, o ChatGPT, ele não divulgou muito e explicou o que significa uma consulta média, nem a metodologia que foi usada, e isso deixa um pouco dúbio e pouco transparente essa divulgação desse dado. Então dá para ver aí que a gente tem diferentes métricas e parâmetros também, formas, né, de traduzir isso para o público
público em diferentes empresas e diferentes inteligências artificiais. E nessa matéria tem até um especialista do Instituto de Massachusetts que ele está comentando, será que MIT e Instituto de Massachusetts é a mesma coisa? Não sei. Mas ele está comentando que esse consumo de energia, esse gasto, pode ser completamente diferente de uma empresa para outra, sim. E como isso começou a ser medido e ser divulgado muito recentemente, a gente ainda não tem muita padronização na forma que isso é feito, né? Mas pelo menos a gente começou a ter aí um pouco de transparência em relação a esses dados. Indo para a nossa posição de número 2, a gente tem uma pesquisa que fala que 87% dos brasileiros querem ser mais sustentáveis, mas só 35% mudam comportamentos. Esse dado saiu no Sustainability Sector Index, que é uma pesquisa da Kantar, e está mostrando que 35% dos pesquisados acreditam que hábitos mais sustentáveis tendem a ser mais caros e, por conta disso, eles acabam não adotando esse estilo de vida. 33% acham que não tem informação suficiente sobre o tema, ou seja, um certo desconhecimento ali para tomar decisões. Olha de novo como é importante o papel da comunicação nesse assunto, né? E em terceiro lugar, 20% desses pesquisados pensam que é impossível saber exatamente qual que é o impacto ambiental ou social que essas ações realmente têm. E aqui vem de novo a importância do papel da comunicação, agora linkando com o tópico anterior, falando sobre transparência. Quando a gente tem dados divulgados de forma mais transparente e que a gente pode de fato confiar, a gente consegue entender, mensurar, metrificar melhor o impacto que essas ações têm. Essa pesquisa, essas entrevistas foram feitas entre o final de 2024 e o início de 2025 e entrevistou 23 mil consumidores em 22 mercados diferentes. E aí, fazendo um comparativo entre Brasil e o resto do mundo, a gente tem que no mundo como um todo, 85% das pessoas querem tomar decisões mais sustentáveis. E aqui no Brasil, a gente tem 87% dos brasileiros com essa vontade. Então, a gente tem aí 2 pontinhos percentuais a mais. O Brasil está um pouco mais inclinado a tomar essas decisões e hábitos do dia a dia para ter mais impacto positivo, um pouquinho maior do que a média mundial. E a tendência se repete quando a gente olha para aquele segundo dado, que é quantos por cento mudam os comportamentos e as atitudes do dia a dia de fato. No mundo como um todo, a gente tem 29% dos pesquisados que estão mudando ativamente esses comportamentos versus 35% no Brasil. Aí 6% a mais. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que essa é uma preocupação e é uma consciência do mundo como um todo, porque são percentuais bem altos, apesar de ainda as pessoas não estarem super implementando no dia a dia, existe pelo menos a intenção e a consciência. Provavelmente no ano que vem a gente deve ter uma nova atualização, uma nova versão dessa pesquisa feita pela Kantar. Eu tô até olhando aqui no site deles que eles já estão fazendo a pré-venda dessa edição de 2026. Vamos ver o que essa atualização tem a nos dizer e que números elas trazem e a diferença de 2025 para 2026. E como nosso primeiríssimo lugar, primeiro, top 1, a gente tem o tópico do PL da devastação como o mais ouvido do Compacto Podcast desse ano. Adoraria terminar com uma boa notícia, mas infelizmente não vai ser o caso. Bom, essa novela começa lá por meados, final de julho, quando o Congresso aprova o projeto de lei 2159, que foi apelidado de PL da devastação. Esse PL da devastação, esse projeto de lei vem com a proposta de flexibilizar a legislação ambiental e tornar mais fácil o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto de grandes obras no Brasil. E essa flexibilização é considerada um grande retrocesso por especialistas e ambientalistas. Aí, depois dessa aprovação, teve uma mobilização muito grande da sociedade em relação a esse assunto e o Lula vetou vários pontos desse projeto de lei para tornar ele
fosse um pouco menos flexível e respeitar mais essa avaliação de impacto, manter algumas características do licenciamento ambiental original. E aí agora, no final de novembro, pós-COP30, o Congresso derrubou esses vetos e implementou essa nova lei. Não foi coincidência isso ter acontecido depois da COP30, isso era para ter acontecido antes da COP30 e foi adiado justamente por medo de uma repercussão negativa, porque o Brasil estava ali com muita visibilidade naquele momento de COP30, especialmente nessa pauta. E aí, logo depois disso, tanto o governo federal quanto algumas organizações da sociedade civil começaram a se mobilizar para avaliar a possibilidade de judicializar esse projeto e ir com ele para o STF, para voltar atrás e desfazer essa decisão que foi tomada e implementada pelo Congresso. É possível, então, que a gente tenha novos desdobramentos dessa história aí nos próximos meses, no ano que vem, mas por enquanto é esse o cenário que a gente tem em relação a esse assunto, o nosso, infelizmente, top 1 do Compacto Podcast de 2025. Mas trabalhar e comunicar sobre sustentabilidade não é só sobre vitórias, né? Aliás, trabalhar com qualquer tema não é só sobre vitórias. Então é super importante a gente estar dando mais visibilidade e conhecimento para essa pauta, mesmo que ela não seja positiva. E assim a gente termina o nosso último episódio da primeira temporada do Compacto Podcast, com o nosso ranking aí de temas mais ouvidos, comentados do Compacto Podcast desse ano. E na nossa posição de número 5 aqui no nosso ranking, a gente falou do nosso episódio de número 20, onde a gente está comentando sobre o que é a COP30 e o que está em jogo nessa conferência. Em quarto lugar, Brasil é destaque em energias renováveis. Indo para o nosso top 3, em terceiro lugar, a gente falou sobre quanto a IA gasta de água e energia. Segundo lugar, brasileiros querem ser mais sustentáveis. E em primeiro lugar, PL da devastação. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube, segue a gente ou se inscreve na sua plataforma preferida para ser avisado quando a gente lançar a nossa segunda temporada em breve. E vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram @CompactoCI e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Nem eu e nem a consultoria vamos parar, apenas o podcast. Então vocês nos acompanham por lá, nesses canais. Um beijo e até a próxima temporada. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto, com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias do Projeto Colabora, Reset e CNN.